Olá, vamos continuar então nossa reflexão sobre Atos. Na aula passada a gente trabalhou o finalzinho de Atos 4, começamos Atos 5 e eu quero propor a vocês um salto. Por quê? A gente não vai fazer um estudo aqui capítulo a capítulo do texto de Atos, porque eu acho que fica cansativo, tá? E pode ficar exaustivo mentalmente, aí você não aprende tudo que precisa. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou moldando as mensagens de forma expositiva aqui e linkando assuntos que eu acho que são interessantes, são importantes para você entender o que Lucas estava relatando em Atos. Então o que é que a gente vai fazer? Eu quero trabalhar Atos capítulo 6, alguns eventos de Atos capítulo 6 com você. E o finalzinho de Atos 5, a gente vai retomar só lá na frente, porque tem só um personagem, tem só um acontecimento com um personagem importante que eu quero destacar com vocês lá na frente, quando a gente for trabalhar a ideia da conversão de Paulo. Amém? Então, hoje nós vamos trabalhar Atos 6. Por quê? Porque acontece uma coisa interessante aqui. Quando os apóstolos começaram a pregar a palavra, e a gente foi fazendo a contagem aqui, já contava cerca de 5.000 pessoas na igreja. Imagine como é, né, discipular, acompanhar, se reunir com essas 5.000 pessoas. Naquele período, não havia necessariamente, como acontece nos dias de hoje, um templo, né? Uma igreja lá, uma placa da igreja. A maioria das vezes essas reuniões aconteciam em casas, né? Aconteciam em outros lugares. E o que acontece? Os apóstolos, eles tinham que cuidar de tudo, de toda a organização do culto. O que a gente vai ver aqui em Atos capítulo 6? Que isso ficou um pouco complicado porque o número de discípulos cresceu. E conforme foi crescendo, os apóstolos começaram a gastar muito tempo no preparativo das reuniões, né? Nos preparativos relacionados às reuniões. E então eles decidiram ter uma ideia interessante. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Atos 6:1 diz assim, ó. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Então, assim, na hora de trabalhar, né, a gente viu lá no texto passado, na aula passada, que a igreja se tornou um lugar onde todo mundo se ajudava mutuamente e algumas pessoas que foram sendo acrescentado, né? A obra cresceu tanto que começou a falhar a obra num determinado ponto por causa de logística. Era um problema de logística e algumas viúvas não estavam recebendo mantimento diário. Versículo 2 diz assim, ó: em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Ou seja, não faz sentido que a gente gaste tempo demais no tipo de serviço de distribuição de alimento, para que todo mundo, quando estiver reunido, possa comer, possa receber alimentação e ter mantimento e ter provisão, e a multidão muito grande, e aí acaba não sobrando tempo para a gente fazer aquilo que é mais importante, que é a pregação da palavra e a oração. E aí eles convocam a multidão e propõem a seguinte ideia. O versículo 3 diz assim, ó: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A ideia básica precisamos de auxiliares, precisamos de ajudantes. E aqui a gente já começa a olhar para a igreja e aprender algumas coisas importantes. O ministério da palavra
né? E a capacitação em oração para que isso aconteça, tem duas coisas que tem que estar na vida de todo cristão. É coisa de crente orar e ler a palavra, né? E é coisa de crente com mão na massa, ou seja, crente trabalhando na obra, principalmente os que vão chegando ao status de presbítero, pastor, bispo, que, né, são supervisores, são as pessoas que têm incumbência de discipular outras, a ministração da palavra, porque nós somos chamados a discipular pessoas para Cristo, a fazer de todo cristão um discípulo de Cristo. Não discípulo meu, não discípulo seu, mas discípulo de Cristo. E como é que a gente faz discípulo para Cristo? Pregando e ensinando o que Cristo ensinou. Amém? É isso. E aquilo que foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e aos homens que escreveram no cânon das Escrituras Sagradas. E aí o que acontece? Conforme a igreja foi crescendo, a parte logística ali de levar mantimento, né, foi ficando deficitária, né? E vai acontecer isso, né? Quando você está começando, né, plantando uma igreja, a igreja é um pequeno grupo, estão poucas pessoas. Eu ministro num pequeno grupo, né, na minha igreja, e é tranquilo. Eu preparo o estudo, eu preparo tudo, eu mesmo cuido. A gente está fazendo esses pequenos grupos online por causa da pandemia, e aí a gente faz no Google Meet, eu que cuido de tudo. Mas conforme o negócio vai crescendo, né, a ideia básica é que a pessoa que ministra a palavra precisa se focar em ministrar a palavra, precisa se focar na oração, não pode perder isso, porque isso é o que de mais importante uma igreja pode cuidar, acima de qualquer coisa, entendeu? Porque nós somos chamados para ministrar a palavra, não que as outras coisas não sejam importantes. E aí qual é a ideia básica que precisa ser feita? Precisa ser levantado e treinado a pessoas que queiram ajudar. Aqui nós estamos falando da criação, né, da primeira chegada dos irmãos que nós conhecemos como diáconos, tá? Eles eram auxiliares, eram pessoas incumbidas no ministério de ajudar, né, de trabalhar e cuidar das outras coisas que também são importantes, para que o que é protagonismo na igreja, que é a pregação da palavra, possa ser feito com cuidado. Se você é líder de alguma igreja, fica a dica do próprio apóstolo Pedro. Conforme o trabalho for crescendo, não tenha medo de chamar pessoas para ajudar. Não tenha medo de trabalhar na vida de pessoas para ajudar. Então o que eles decidiram? Nós vamos escolher 7 homens, tá? Homens que têm uma boa reputação dentro da igreja. A ideia aqui de boa reputação dentro da igreja é a ideia de que eram pessoas que não eram conhecidas por rebeldia, né? Eram pessoas que davam um bom exemplo, né? A reputação é uma coisa complicada, porque ainda que você se preocupe em dar bom exemplo, há sempre aqueles que vão falar mal, principalmente quando se trata de igreja, né? O apóstolo Pedro, na verdade, chama a atenção para o fato de que muitas vezes nós somos açoitados sem merecermos, né? Então, assim, mas essa reputação que ele está falando tem a ver com aquele comportamento de bom exemplo que todo cristão precisa cuidar e ser exemplo. Como o apóstolo Paulo fala a Timóteo, nós temos que ser exemplo, tá? Mas a ideia de você ser exemplo tem muito mais a ver com sua integridade do que com sua reputação, porque muitas vezes a reputação pode ser simulada, e muitas vezes a reputação que você tem talvez você nem merece. Tem quanta gente é mal falada, é difamada por pessoas que falam mal, inclusive é uma das coisas que Deus abomina e que Ele odeia, né? E quantas pessoas são, às vezes, difamadas, são mal faladas, as pessoas gostam de maldizer e fazem isso de modo injusto e porque tem seu coração corrompido. Então, quando a gente fala aqui de boa reputação, a ideia básica era de pessoas que, dentro do corpo de Cristo, as pessoas olhavam e falavam: nossa, essa pessoa aqui é uma pessoa que a gente está vendo que está rendendo frutos. Porque quem caminha junto consegue ver os frutos. Eu sempre digo isso, antes da gente jogar algum tipo de juízo sobre uma pessoa, certifique-se se você caminha junto com essa pessoa, sabe?
Você tem que caminhar junto. Saul vê Davi, vai lá e fala assim, menino, você vai ser morto pelo gigante. Ele começa a dizer, você não tem capacidade para derrotar o gigante, o cara é experiente em batalha. Só que Davi também era experiente em batalha e Davi venceu alguns inimigos que uma boa parte, se não todas as pessoas que estavam ali, talvez não venceriam. Davi vai contar que lutou contra um leão e venceu, e lutou contra um urso e venceu. Tudo isso para quê? Para livrar as suas ovelhinhas. Ele estava dando a ideia de um bom pastor ali, que dá a sua vida pelas ovelhas, que não foge do inimigo das ovelhas, mas defende suas ovelhas. Ele fez isso para poder resgatar suas ovelhinhas ali da boca desses dois predadores. Então, Saul não conhecia Davi, e já estava pregando um tipo de reputação a Davi sem conhecê-lo. Então, tomem muito cuidado, irmãos. Vamos tomar cuidado quando a gente for falar sobre alguma pessoa. Às vezes, muito do que tem acontecido de bom, assim, o que Deus vai fazendo na vida das pessoas, pelo menos dos cristãos verdadeiros, acontece entre quatro paredes, acontece no secreto. Jesus Cristo ensina, quando você for, entra para o teu quarto, porque os fariseus, o que eles fazem? Eles rasgam suas vestes, ficam com cara, sabe, de que tem... de que estão passando mau sofrimento, eles estão se vendendo ao povo, eles estão na mesma pegada ali de Ananias e Safira, eles estão preocupados com uma reputação que é só um reflexo de um exterior simulado. Ele fala, mas entre vocês não vai ser assim não, entre os discípulos não vai ser assim. Ele fala isso já no Sermão da Montanha. Ele fala, vocês vão entrar para o quarto de vocês, no secreto, porque é lá no secreto que Deus vai falar com você, e deixa que Deus que se isso for a vontade dele, que revele depois o efeito que ele faz no secreto em público. Amém? Então assim, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Então ele está falando de pessoas que agora já estão no nível onde a reputação realmente é um sintoma exterior do que está acontecendo no interior, porque eles estão caminhando em proximidade. Então, com a reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, aos quais encarreguemos esse serviço. E olha só que coisa interessante, o serviço não era o serviço de pregar a palavra ainda. Mas olha como é importante ser cheio do Espírito e de sabedoria. Coisas importantes dentro do cristianismo. Sabedoria aqui tem a ver com maturidade, né? E aí eu cito para você, dá uma lidinha em Provérbios capítulo 2 e depois dá uma lidinha em Hebreus capítulo 5 a partir do versículo 11 para você entender direito essa ideia de maturidade e sabedoria, o link que tem entre essas duas coisas. Então tem que ser pessoa cheia do Espírito Santo e pessoa com sabedoria, com capacidade de ter bom discernimento, né? De ter bom juízo. O que é o discernimento? O discernimento significa tirar o cerne, né? Tem capacidade de fazer um bom juízo. Por quê? Porque ele pega o cerne de uma situação e com o cerne de uma situação ele consegue definir se aquilo é bom ou ruim. É o que Atos capítulo 5 vai dizer, né? Uma pessoa experimentada na palavra, uma pessoa experiente, uma pessoa que saiu do leite espiritual e já está no alimento sólido, né? Ele fala que o leite é para a criança e o alimento sólido é para o adulto. E o adulto é quem? É aquele que tem maturidade para discernir entre o bem e o mal. Por quê? Porque ele está bem experimentado na doutrina. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não há condição de se fazer nada dentro da igreja. E com sabedoria para encarregar desse serviço. 5 diz assim, a proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procópio, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos. Essa é uma outra doutrina importante, né? A ordenação desses homens acontece por imposição de mão. A imposição de mão, aparentemente aqui dentro do que a gente entende do texto bíblico, é uma doutrina importante. Ela era uma doutrina
A gente vai ver muito aqui em Atos pessoas que receberam o Espírito Santo depois de imposição de mãos, né? A gente vai ver que Paulo, quando está escrevendo a segunda carta dele a Timóteo, Paulo já na prisão, já condenado à morte, querendo passar o bastão já para Timóteo, ele fala para Timóteo se lembrar que ele recebeu algo do Senhor, ele recebeu capacitação de Deus, espírito de ousadia, espírito de intrepidez, e isso aconteceu por imposição de mãos. A imposição de mãos, né, a ordenação por imposição de mãos, ela é uma doutrina importante, mas ela é uma doutrina básica da igreja, tanto que em Hebreus capítulo 6, o autor diz que esse é um dos rudimentos, é o leite, né? Junto com a doutrina do batismo, da justificação, do sepultar as obras mortas, né, e não viver das obras mortas, e também imposição de mãos. Então eles foram lá, impuseram as mãos, era assim que essa ordenação se passava, e aí o versículo 7 diz que a palavra de Deus era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Olha que coisa interessante, quando eles resolveram o problema, né? Eles resolveram o problema ali da limitação, né? Ajustou, está crescendo, e aí começou a andar em falta. Começou a andar em falta, aí agora não, agora a gente já tem alguns irmãos, discípulos, cheios do Espírito Santo, já com certa maturidade, vamos trazer esse povo para trabalhar. A igreja é um corpo com vários membros, isso é muito importante. Eu vejo pessoas que querem, todo mundo na minha igreja é evangelista. Se você não for evangelista, você não está fazendo a vontade de Deus. Não funciona dessa forma. Tem gente que nasceu para discipular, gente para ensinar, gente para evangelizar, gente para pastorear, a gente para contribuir. Todas as pessoas são importantes. O importante é que a igreja continue caminhando sem deficiências. Quando a igreja demonstrou uma deficiência, o Espírito Santo com certeza tocou esses apóstolos e falou, não, calma aí, a gente precisa resolver essa questão. A igreja começou a reclamar, né? Começa a demanda dizendo, tem viúva que está saindo sem mantimento, né? A logística está ficando complicada, como é que vai ser isso aí? E aí esses homens, eles não começaram a chamar os irmãos que estavam reclamando de rebelde, não. Eles ouviram a crítica. Às vezes a gente está numa posição de liderança na igreja e tem dificuldade de ouvir a crítica, sabe? Mas isso é importante. A palavra de Deus ensina que nós devemos corrigir uns aos outros, exortar uns aos outros em amor, sabe? Todos nós devemos corrigir uns aos outros, sabe? A palavra diz que nós podemos corrigir nossos líderes desde que nós o façamos com respeito, como se fizéssemos aos nossos pais. E aí, dentro da cultura que a gente vive hoje, vale a ressalva, né? Tem gente que corrige o pai já de maneira grosseira, como se estivesse falando com um amigo, ou como se estivesse falando com um filho, quando na verdade não deveríamos fazer assim. Nós deveríamos estar tratando os nossos pais com respeito, e mesmo na hora de corrigir, de chamar a atenção, de exortar, fazer com respeito. E dessa mesma forma nós podemos fazer também com os nossos líderes, para ajustar a igreja. Cabe ao líder que tem sabedoria e experiência julgar e saber se isso é conveniente ou não. Eles entenderam que aquilo ali era uma coisa importante, eles entenderam que o propósito e o chamado deles de pregar a palavra ainda era mais importante do que essas outras questões logísticas, mas tiveram uma boa solução. Que solução foi essa? Eles decidiram garimpar alguns obreiros, alguns homens de Deus, e para poder fazer isso. E o que aconteceu? Quando acertou o negócio, a multiplicação continuou. Amém? Esse é um ponto importante dentro da igreja. E aí tem uma outra coisa que eu acho interessante. Vários sacerdotes começaram a obedecer à fé. E aí eu acho interessante porque, assim, um dos apelidos, né, do evangelho, hoje a gente fala evangelho, a gente fala igreja, fala se tornar evangélico. Nesse período, eles diziam, quando alguém se convertia a Jesus, eles diziam, esse segue o caminho, porque Jesus se revela como o caminho. Ou então fala, esses são os da fé, né? Quando eles estavam falando de fé, aqui eles não estão falando no sentido de fé, no sentido de acreditar, mas no sentido de fé como doutrina, como sinônimo de cristianismo,
aqui, né? As pessoas só vão começar a ser chamadas de cristãos aqui, a igreja só vai começar a ser chamada, apelidada de cristão pelo povo da Antioquia. Lá no capítulo 11, que isso vai ser trabalhado de Atos, aqui basicamente era a ideia de trazer o apelido de que eles estavam andando na fé, ou seja, eles se tornaram cristãos e sacerdotes judeus estavam também se convertendo ao Evangelho de Jesus, né? Estavam caminhando, estavam sendo alcançados pelo Evangelho de Jesus. Entre esses 7 homens que foram levantados, tem um que é muito importante, que é Estevão. Estevão, ele se tornou o primeiro mártir da igreja, ou seja, o primeiro a morrer por causa do que pregava, né? Você vai ver, e quando eu for retomar de novo o capítulo 5, lá na frente, que eu só vou retomar o capítulo 5 lá na frente, porque tem um personagem que eu quero evidenciar aqui para vocês, que só vai fazer sentido lá na frente. Os apóstolos estão sendo presos, os apóstolos estão sendo perseguidos ali pelos judeus, mas ainda não tinha acontecido de nenhum deles morrer. Quando nós falamos lá do capítulo 3 sobre a cura, né, daquele coxo na entrada do templo e do burburinho que causou, qual foi o desfecho daquela história? O desfecho daquela história foi que os sacerdotes não puderam castigar os apóstolos. Por quê? Porque aquele homem havia sido curado, então eles ficariam mal. É aquela ideia lá da máscara, do cara fazer a média. Então ali, poxa, na ideia deles política de fazer média, eles se viram numa situação em que por causa deles, né, por causa do que eles entendiam, para não queimar o filme deles com o povo, eles tiveram que liberar. Estevão vai ser o primeiro que não vai escapar. Amém? O texto no versículo 8 diz assim: Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo, né? Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, alguns homens importantes, alguns estudiosos importantes vão debater, né, vão criar uma batalha ali apologética com Estevão. Só que Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão tinha sabedoria do alto e por causa de ser cheio do Espírito Santo de Deus, por causa da sabedoria do alto, aqueles homens não conseguiam resistir ao discurso apologético de Estevão. Então no versículo 11 diz assim: Então subornaram alguns homens para que dissessem: Nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Quando eles não puderam com Estevão, por causa da retórica de sabedoria, a sua carnalidade, a condição de pecado daqueles homens, fizeram com que aqueles homens subornassem algumas pessoas para dar falso testemunho acerca de Estevão. E qual era a acusação básica? Ele havia falado contra Moisés e falado contra Deus, tinha atacado a figura mais importante profética do povo judeu, que é Moisés, e com certeza o Deus acima de todas as coisas. O 12 diz: incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam-no e levaram ao sinédrio. Fizeram basicamente a mesma coisa que fizeram com Jesus.
Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como de um anjo. O que aconteceu? Aqueles homens responderam com mentiras e com uma ferocidade absurda. E qual é a resposta que eles naquele momento receberam quando apresentaram Estevão? Eles chegaram dizendo: esse homem é isso, aquilo, outro, arruaceiro, está falando que esse Jesus, o Nazareno, vai destruir os costumes de Moisés, ou seja, é um cara perverso, bagunceiro, de discurso afiado, blasfemo e tal. E aí quando eles apresentam esse homem, esse monstro, ao sinédrio, ao colegiado lá do sinédrio, a figura de Estevão é completamente diferente do que eles pintaram. Nós temos visto muitas pessoas na igreja que são pintadas como se fossem monstros. E quando essas pessoas são apresentadas, a figura dessas pessoas dá força para o que é percebido. Porque nós não temos nos preocupado em deixar que Deus nos molde para que sejamos pessoas mansas. A gente acha que mansidão é o sinônimo de ser frouxo. Então eu não posso ser frouxo, eu não posso ser fraco, né? Então eu preciso ser forte, eu preciso me estabelecer. E aí o que acontece? Muitos cristãos têm recebido uma carapuça de baderneiro, de violento, de arruaceiro, de briguento, de encrenqueiro, em fama, que acaba se confirmando quando eles estão pessoalmente ali. Estevão não. Estevão era um homem de Deus. Estevão era um homem cheio de graça. O texto, quando dá testemunho de Estevão, diz que ele era cheio de graça e de poder. Ele realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo, movido pela graça, movido pela gentileza da doutrina cristã. Ele foi movido, ele foi moldado pela doutrina dos apóstolos. E aí ele é levado ao sinédrio e agora ele será julgado. O julgamento de Estevão em Atos 7 eu quero deixar para um outro momento. Por quê? Porque a gente precisa analisar isso com muita calma, com muito cuidado. É um testemunho maravilhoso, sabe? É um testemunho que precisa ser entendido com calma, porque Estevão vai dizer algumas coisas muito maravilhosas. Quando no versículo 1 o sumo sacerdote olha para ele e pergunta: isso que você está falando é verdade? E aí Estevão se levanta e faz o quê? Ele não se preocupa em simplesmente desmentir o que está sendo dito. Ele se preocupa em fazer aquilo que importa que seja feito na igreja. Quando Pedro é levado ao sinédrio, Pedro se preocupa em pregar a palavra de Deus. Quando os apóstolos são acusados de estarem bêbados, Pedro se levanta e prega a palavra de Deus. O que é importante? É importante pregar a palavra de Deus. É importante pregar o evangelho. O versículo 2 diz assim: então respondeu: irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele subiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Depois que seu pai morreu, Deus o trouxe dali para essa terra em que agora habitais. E aqui não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a terra
como posse, e depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Pois Deus afirmou que a descendência dele seria peregrina em terra alheia, e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos. Mas eu punirei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso, eles sairão e me cultuarão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou-o de todas as tribulações e deu-lhe graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua corte. Houve então fome e grande tribulação em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam alimento. Mas tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos pais para lá pela primeira vez, e na segunda vez José se revelou a seus irmãos e a sua família foi conhecida pelo faraó. Então José mandou chamar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e colocados na sepultura que Abraão havia comprado por certo preço em prata dos filhos de Amor em Siquém. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus fizera a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José, usando de astúcia contra o nosso povo, maltratou nossos pais, levando-os a abandonar seus filhos para que não vivessem. Está falando do período em que o faraó decidiu fazer um controle populacional, porque ele estava prevendo que havia mais escravos judeus do que egípcios, e que se aquele povo de repente se revoltasse, podia tomar tudo deles. Então ele decide matar um monte de gente, uma ordem de um assassínio étnico, né? Assim, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Aliás, versículo 20. Naquela época nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus, e foi criado durante 3 meses na casa de seu pai. Depois de ser abandonado, a filha de Faraó recolheu e o criou como seu filho. Então você vai vendo aqui que ele foi acusado de difamar Moisés. E aqui ele começa então a falar: eu conheço a história. Eu conheço a história da igreja, do povo de Israel. Eu conheço também, fui ensinado na mesma doutrina. E ele começa a falar o quanto ele valoriza, ele vai contando a história. E aí o que ele faz? Ele para em Moisés. Conta a história de Moisés, né? Ele vai passando, vai falar sobre a revelação de Moisés, né? E aí depois que ele termina de falar sobre o ciclo de Moisés, no versículo 36, para a gente não ficar muito exaustivo, no versículo 37, ele diz assim: este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Então olha só que coisa interessante, ele está dizendo assim, ó, Jesus, praticamente ele está dizendo assim, Jesus que eu prego, foi profetizado por Moisés. Moisés não é como eu falei lá na aula lá de Atos 2 para vocês, Moisés é o profeta importante. Deuteronômio 34 diz que não se levantar, não existia profeta como Moisés. Então toda a tradição profética que você vai ver no Antigo Testamento são de homens que eles só profetizavam baseados na primeira revelação que foi dada a Moisés, entendeu? E aí ele está dizendo, esse Moisés, tá? Que vocês estão falando, foi esse Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, um profeta por excelência, um profeta acima de todos os outros. Versículo 38. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava do monte Sinai.
e com nossos pais, e que recebeu palavras vivas para transmiti-las a vós. Foi a ele que os nossos pais não quiseram obedecer, pelo contrário, rejeitaram-no e, na verdade, desejaram voltar para o Egito. Ele está falando, quem foi que difamou Moisés, quem foi que falou contra Moisés, foram nossos pais. Nós estamos debaixo de uma descendência de obediência há muito tempo, mas esse próprio Moisés profetizou que haveria um profeta tão importante quanto ele. Ele fala no versículo 40, não quiseram obedecer, no 39, rejeitaram-no, na verdade desejaram voltar para o Egito. Foram mais no versículo 40, enquanto esse Moisés sobe para poder receber instruções do Senhor, para trazer a lei mosaica, para trazer a lei que é o parâmetro, que é a vara de medir de toda a profecia que se estabeleceu no Antigo Testamento. Enquanto Moisés estava com Deus lá, o que é que o povo fez? Pediu a Arão um novo Deus. Ele fala no versículo 40, pedindo a Arão, faze-nos deuses que possam ir à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Naqueles dias, eles fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo e o festejaram como obra das suas mãos. Mas Deus se afastou deles e os entregou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereci esses sacrifícios e ofertas por 40 anos no deserto, a casa de Israel. Antes, carregaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para adorá-las. Assim eu vos exilarei para além da Babilônia. Ele está dizendo aqui, vocês vão me acusar de ter destruído a história de Moisés, mas eu estou dentro do curso da história até do que Moisés profetizou. Nós estamos debaixo de desobediência a Moisés há muito tempo. Nós estamos debaixo de desobediência há muito tempo. A nação de Israel é que se desviou de Moisés. A nação de Israel é que não prestou atenção ao que Moisés falava. Aqueles homens viviam um judaísmo, uma religião cultural que perdeu o fio da meada do propósito de Deus. E Estevão está mostrando aqui que ele continua sendo ortodoxo. Amém? Ele continua sendo ortodoxo. No versículo de número 48, ele diz assim, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, citando Isaías, 63, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Homens piedosos, homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Ele falou, já que vamos falar de pecado, vamos falar de quem está vivendo em blasfêmia e heresia ou não, vocês estão vivendo do mesmo jeito que sempre viveram. Não entendem, não se curvam ao propósito de Deus. Estão falando que amam Moisés, mas quando Moisés ensinou, vocês decidiram não esperar por Moisés. Estão falando que adoram o Deus de Moisés, mas enquanto Moisés estava recebendo algo de Deus, vocês decidiram levantar seus próprios bezerros de ouro e adorar outros deuses só porque ele estava demorando a voltar. Vocês dizem que amam o propósito de Deus, amam a casa de Deus, mas Deus está dizendo que não habita em templo feito por mão de homem, porque o homem não pode oferecer nenhum tipo de morada a Deus, porque Deus é dono de tudo. Deus não precisa que lhe ofereçam nada. Vocês não entendem isso. E aí ele diz, vocês são teimosos e apesar de serem circuncidados na carne, apesar de manifestarem a aliança na carne, vocês não manifestam a aliança no coração e no ouvido. Vocês resistem ao Espírito Santo e fazem isso da mesma forma que os vossos pais fizeram. E aí ele pergunta, que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo,
do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por meio de anjos, não aguardastes. E aí o que aconteceu? Depois que ele termina essa retórica, o texto diz, 54, ouvindo isso, eles se enfureceram no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito de Deus, com os olhos fixos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Irmão, imagina só que tremenda revelação Estevão recebeu, cheio do Espírito Santo de Deus. E se você estiver pensando que eu estou falando simplesmente dessa visão, mas eu estou falando da pregação. A pregação de Estevão foi uma pregação coesa. Ele falou, vocês estão falando que eu estou fora do propósito de Deus, mas deixa eu revelar uma verdade para vocês. Olhem para as Escrituras Sagradas, ele foi ortodoxo. Ele não estava mostrando que o que ele pregava não era uma coisa nova, não era uma coisa louca, uma coisa fora daquilo que Deus havia revelado. Ele fala, está de acordo com Moisés, está de acordo com a lei mosaica, está de acordo com o Deus que revelou todas essas coisas. Quem sempre esteve fora do propósito foi a nação de Israel, nos seus pais e agora nos outros. Que profeta vocês não perseguiram? Até aqueles que falaram sobre o Messias, que falaram sobre a vinda do justo. E quando eles ouviram aquilo, eles se encheram de raiva. E para corroborar que aquilo que Moisés fala, que Estevão falava pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele fixa os olhos aos céus e ele viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé à direita dele. E ele disse, veja o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E aqueles homens se colocaram cada vez mais contra aquela mensagem e diziam, então eles gritaram e tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele. Eles primeiro ficaram enfurecidos, ao invés de mostrar um coração contrito, um coração quebrantado, um coração maleável, eles sentiram raiva do pregador, sentiram raiva de Estevão. E aí depois que Estevão está dizendo, eu estou vendo a glória de Deus, ele está revelando ali uma visão sobrenatural da glória de Deus. Aí logo depois disso, eles tapavam os ouvidos porque não queriam ouvir aquela mensagem. E o versículo 58 diz, e empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribua esse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Estevão foi separado para ajudar a servir as mesas. E foi crescendo cheio do Espírito. E daqui a pouco começou a manifestar os sinais extraordinários, movido por graça, não por ganância, mas por graça, ou seja, com a intenção de ajudar pessoas, de socorrer pessoas, de fazer com que o reino de Deus tocasse aqueles que estavam em aflição e desamparados. Quando os sabichões do templo das sinagogas foram bater de frente com ele, não puderam por sua apologética. Mentiram para simular contra ele e levaram ao sinédrio, acusado injustamente. Quando disseram que ele estava desrespeitando a Moisés e a Deus, Estevão mostrou que, na verdade, quem estava fora do propósito divino era eles. E aí o que acontece? Acontece o que mais comumente acontece com homens de Deus. Eles tiveram raiva dele, eles não quiseram ouvir o que ele dizia, ignoravam o que ele dizia. O coração deles havia repelido e exatamente essa era uma das acusações, uma das revelações, uma das exposições do pecado que havia neles. Incircuncisos no coração, sem aliança no coração.
E aí, quando eles apedrejaram Estevão, quando eles começaram a agredir Estevão para matá-lo, a Bíblia não diz que Estevão se levantou e falou: fulmina todo mundo, Jeová, pesa a mão sobre eles. Não. Ele se colocou de joelhos e ele disse: Senhor, recebe o meu espírito. Em alta voz disse: não leve em conta o pecado desse povo. Estevão tem o coração igual ao coração de Jesus. A gente sempre pede: Deus, dá-me um coração igual ao seu, mas às vezes a gente não entende o que isso significa. Na hora que ele foi agredido, na hora que ele está com a sua vida em risco, ele só se importou com uma coisa: em interceder e pedir misericórdia por aqueles pecadores, por aquelas pessoas que estavam mais uma vez fazendo o que sempre fizeram, indo contra a vontade de Deus. Estevão sabia quem era no Senhor. Aquela visão que ele teve era o Senhor dizendo para ele: olha só, estou confirmando quem você é, pode ficar tranquilo, aconteça o que acontecer, esse é o final. E o primeiro Marte só fala: recebe meu corpo, Senhor, recebe meu espírito. E tem misericórdia dessas pessoas, não atribua pecado a eles. Essa história de Estevão é maravilhosa. Essa história de Estevão, ela é impactante. A gente ainda vai voltar nela porque agora você viu que aparece um novo personagem aqui, que eu quero trabalhar ele melhor. O nosso arco acerca de Pedro vai se fechando, vai terminando, e a gente começa um novo arco de um novo personagem daqui a pouco. Mas não podemos deixar de meditar sobre o que aconteceu com esse homem aqui. A Igreja do Senhor precisa ser tocada por esses exemplos, para que nós possamos ser misericordiosos, para que nós não possamos ser beligerantes contra a insurgência do pecador, contra a insurgência daqueles que se rebelam contra a palavra de Deus. O propósito de Estevão não era envergonhar aqueles homens, mas era chamá-los a um arrependimento. Os que não se arrependem são capazes de matar o homem de Deus. Mas o homem de Deus, que tem seu coração alinhado em Deus, sabe que toda a sua vida é dele e que ele vive para interceder por pecadores. É o que eu tenho por hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém?